Olá, tudo bem? Vamos começar com a obra Teatro Moderno, a Moratória, do Jorge de Andrade. É uma obra incrível nessa temática, né? Que vai falar justamente de uma relação, portanto, de um Brasil. Um Brasil de uma zona de São Paulo, povoada por famílias do sul de Minas. E essas famílias se instalaram ali, sucessivas migrações a partir do início do século XIX. É tão interessante, né, que o trabalho aqui era concebido como uma atividade física. E aqui a gente vai perceber, né, que o Jorge de Andrade, ele vai falar de um Brasil, né, não aquele Brasil urbano, mas ele vai falar de um tipo de Brasil da década de 30, né? Que nós vimos com José Lins do Rego, que nós vimos com Carlos Drummond de Andrade em alguns poemas, e ao mesmo tempo, o que a gente vê aqui nessa década? Jorge de Andrade vai tratar de uma maneira muito sensível como um filho de um fazendeiro, de um homem que conservava os sentimentos presos, né? Aquele sentimento preso à sensibilidade de filho de um fazendeiro, pela memória, pelo passado patriarcalista, que sabe já não ter qualquer significado atual. A moratória, né, entretanto, não desce a pormenores, mas a moratória é uma obra descritiva, nem se importa com o pitoresco. A moratória não é uma obra descritiva, não vai tratar de pormenores, do pitoresco. Os seus valores sociais, a ela, por assim dizer, assume, né, exprimindo frases curtas, mas ao mesmo tempo, né, o viver da personagem. Kim, que é o Joaquim, né, Lucília, mas sendo apenas eles mesmos, com todas as peculiaridades e maneiras realmente pessoais. São também, sem o saber, e eu quase diríamos, sem o desejar, expressa conscientemente os padrões exemplares da sua classe social. Então, nós temos aqui uma obra que todas as vezes que a gente pensa, né, numa obra do gênero dramático ou teatral, o que acontece? É uma obra que a primeira questão que mostra é o nome das personagens. Justamente por quê? Porque uma obra do gênero dramático ou teatral, a estrutura dela é diferenciada. Ela é dividida em atos. No caso da obra Moratória, nós temos 3 atos. Ela, então, além dos atos, nós sabemos que a moratória é uma obra singular por causa dos planos. E há uma movimentação nesses planos, uma movimentação incrível. Que ao mesmo tempo que nós temos um diálogo no primeiro plano, nós temos lado a lado um diálogo no segundo plano, que vai trazendo um ritmo para o leitor incrível. Você quer saber como que vai se dar o final daquele diálogo, como que as coisas vão acontecer. A moratória foi apresentada pela primeira vez no dia 6 de maio de 1955, no Teatro Maria Della Costa, em São Paulo, tendo os seguintes papéis distribuídos. Joaquim, nós tínhamos o Elísio de Albuquerque, Helena, Moná Delacy, Lucília, Fernanda Montenegro, gente, olha que incrível. Olha a referência desse teatro. Marcelo, Milton Moraes, outra referência para nós como ator. Olímpio, Sérgio Brito e Elvira Wanda Cosmos. A direção cenográfica de Giannini, gente. Assistente de direção, Fernando Torres. Olha o pessoal que trabalhou essa peça. E costumes de Luciana Pretocelli. Então, na verdade, quais são as personagens? Joaquim, o pai. Helena, a esposa. Lucília, a filha. Marcelo, o filho. Olímpio, o noivo de Lucília. E Elvira, a irmã do Joaquim. Então, o autor, ele já nos coloca diante da seguinte condição. Primeiro ato. Aí ele já diz qual é o cenário do primeiro ato.
2 planos dividem o palco mais ou menos em diagonal, porque ele vai trabalhar toda a peça nesses 2 planos. E aí ele diz que é para dividir os 2 planos num palco mais ou menos diagonal. Primeiro plano ou plano da direita. Sala modesta, mobília, na parede lateral direita 2 portas, a do fundo do quarto de Marcelo e a do primeiro plano a cozinha. Segundo plano, ou plano da esquerda, elevado mais ou menos com 30 ou 40 centímetros, acima do piso do palco, sala espaçosa, uma antiga e tradicional fazenda de café. À esquerda, baixa, porta do quarto de Joaquim. À esquerda, alta, porta do arco que liga a sala à entrada principal da casa e a outras dependências. As salas são iluminadas, ele faz uma observação para a gente. Normalmente como se fosse uma única, não podendo haver jogo de luz, além daquele previsto no texto. A diminuição da luz do plano da direita ou do primeiro plano. Na cena final da peça, embora determinada pelo texto, não precisa ser rigorosamente seguida. Aí vem a ação, interessante, né? Porque é gênero dramático ou teatral. A palavra drama vem de ação. No segundo plano, ou plano da esquerda, a ação se passa em uma fazenda de café de 1929. No primeiro plano, ou no plano da direita, mais ou menos 3 anos depois, numa pequena cidade nas proximidades da mesma fazenda. Ao abrir-se o pano, na cena, somente o primeiro plano está iluminado. Lucíola acaba de cortar um vestido, senta-se à máquina e começa a costurar. Suas pernas movimentam-se com incrível rapidez. Joaquim, ligeiramente curvado, aparece à porta da cozinha com uma cafeteira na mão. É tão interessante que aqui, no primeiro ato, nós observamos o Joaquim, que é o pai, convidando a filha para vir tomar o café. Uma outra máxima também do gênero dramático ou teatral é justamente a rubrica, que são as informações. Então, uma das informações que nós temos aqui, pausa, Lucíola continua costurando, Joaquim aparece novamente. Joaquim, então, ele não aceita a situação da qual eles estão vivendo nesse momento. Então, na postura de Joaquim, ele criou uma expectativa de que ele vai conseguir a moratória, de que ele vai conseguir, né, um tempo para pagar a dívida e que ele não vai perder a fazenda. Quando nós estamos fazendo a leitura, a gente às vezes fica indignado com ele, porque a Lucília está costurando e ele não quer que ela costura. Ela acha que eles têm que trabalhar mesmo, e ele começa a dizer que vai vir que eles vão conseguir, que a fazenda vai continuar com eles e tudo. E muitas vezes ele se apresenta violento, ele aparece violento na cena, e ao mesmo tempo a gente percebe que ele é o esperançoso da família, que ele tem essa esperança. Então tem um momento que ele fica muito impaciente, que ele vira e diz: o mal de vocês é não ter esperança. Essa é que é a verdade. E a filha então responde para ele: e o mal do Senhor é ter demais. Mas ao mesmo tempo, depois de tudo isso, a gente percebe o papel de cada um. A Helena, a esposa, ela simplesmente vai se dedicar a rezar. E, na verdade, há uma mágoa entre eles por causa da irmã, né, do Joaquim, que poderia ter ajudado-os a não chegar naquela situação. E eles não fizeram isso. Então, eles recebem um leite dessa irmã. Ela encomenda muitos vestidos para a Lucília. A Lucília tem um noivado interrompido porque ela acredita que não pode deixar a família. E o irmão já é aquele que vai para a cidade, bebe, não acorda cedo. Então a gente vai ver diversos embates entre o Joaquim e o Marcelo. E inclusive no segundo plano aqui, nesse primeiro ato, a gente tem uma cena que é o seguinte: a Helena: o Marcelo ainda não se levantou? Não, senhora, a Lucília responde.
E a Helena, Marcelo, bate na porta. Marcelo, levanta-se, meu filho. Você não vai ao frigorífico? Venha tomar o seu café. Lucília, vamos ver se pelo menos nesse emprego ele para mais. E na verdade, a mãe pede para ele pede dinheiro para a mãe pede para ele não beber, e o pai vai ficar muito indignado com ele. Por quê? Porque quando o pai aproxima dele, né, em uma cena muito difícil, o pai então descobre que ele perdeu o emprego, que ele continua bebendo, e aí vai ter uma discussão muito interessante e ao mesmo tempo uma fala muito interessante do Marcelo. Ele fala que ele foi observar a entrega das sacas de arroz. E fala para o pai, pai, eu gostei muito, mas você percebe o despreparo dele quando o pai pergunta quantas sacas foi entregue? Como é que era a qualidade do arroz? E aí o Marcelo diz, eu não sei, eu sei que eu gostei de ver a cena. Então, quer dizer, ele não quis estudar, ele não se preparou para ajudar em relação à fazenda e, ao mesmo tempo, ele tem dificuldades em relação a adaptar aquele momento que a família está vivendo. No segundo ato, o cenário é o mesmo do primeiro ato. A cena, a abrir-se os panos, 2 salas estão vazias. Joaquim entra pelo corredor. E é um momento assim que eles estão esperando o resultado do pedido de moratória. E quando vai entrar na cozinha, né? O que acontece? Joaquim então se encontra com Lucília. Lucília, bom dia, papai. Bom dia, minha filha. Onde vai? À igreja. Assim é que eu gosto de ver você, bem vestida. É tão interessante, gente, ele não aceita aquela situação. Então ele quer, por exemplo, que a Lucília pare de costurar. Ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, ela tem um momento que ela abre a gaveta e fala para ele pegar o dinheiro para ele comprar o jornal. E ele fica assim, meio indignado. Outra cena que é muito forte, é muito interessante, é ele observar saudosamente mais a esposa, a fazenda, os pés de jabuticaba, pegar um galho de jabuticaba florido e pensar que foi ele quem trabalhou. E aí a gente percebe também, né, esse saudosismo dele e a esposa. E ao mesmo tempo a Lucília, indignada com a tia, tem um momento que ela vai se revoltar e eu vou colocar aqui para vocês, justamente porque a tia podia ajudá-lo e ajudar a que ele realmente tivesse um final de vida no local onde ele sempre amou. Então, voltando aqui ao segundo ato, assim é que eu gosto de ver você, bem vestida. Lucília, nunca saí à rua mal vestida. Joaquim, encontrei as sementes, onde? Na chácara do Honorato. O senhor já foi lá hoje? E encontrei todos na cama. Uma vergonha. Vou fazer a nova horta perto da bica do Monjolo. E aí a Lucília pergunta para ele, se a bica estiver de pé. Então, ele fala das sementes para o jardim. Então a gente percebe que realmente ele ainda está pensando em plantar e ele ainda acredita na retomada da fazenda. Joaquim, uma jabuticabeirinha que parecia doente e de um dia para o outro ficou branca de flores. Bastou chover. E aí nós temos o segundo plano, Helena, Lucília. Aí Lucília, senhora, Helena, não vai rezar a ladainha comigo? A Helena que ela vai, nesse momento, a Lucília vai costurar, mas a Helena vai para essa questão de ficar muito tempo na igreja, ficar muito tempo rezando. E aí a Lucília fala, já vou, mãe. Então, não demore, minha filha. E aí as duas, então, aqui mostra os 2 planos, é tão interessante, mostra o segundo plano, a oração delas. E Joaquim e Marcelo no primeiro plano. Olha que incrível que fica o jogo temporal desse momento. Vou ler para vocês porque é muito interessante. Então nós temos um jogo temporal, nós temos um movimento, um movimentar de cenas. Joaquim, Marcelo, Helena, no segundo plano. Vocês estão vendo o jogo? No primeiro plano, Joaquim chamando por Marcelo, que é o filho, que o pai não concorda com as ações dele. No segundo plano, nós temos a Helena rezando, Santa Mãe de Deus. Olha só, Joaquim, Marcelo, Helena, Santa Mãe de Deus. A Lucília, no segundo plano ainda, rogai por nós. Joaquim, Marcelo, Helena, Santa Virgem das Virgens,
Lucila, rogai por nós. Helena, mãe de Jesus, Cristo. Lucila, rogai por nós. Joaquim, levante-se, meu filho. Hoje temos grandes novidades. Helena, mãe da divina graça. Lucila, rogai por nós. Marcelo, quero dormir. E aí a Helena e a Lucila vão rezando e o Marcelo dizendo que quer dormir. E aí de repente o Marcelo aparece na porta do quarto. E quando o Marcelo aparece na porta do quarto, né? E aí ele diz, chamaram a gente numa hora dessa? E Marcelo volta para o quarto e as vozes rezando continuam no segundo plano. Olha que movimento incrível. E aí, veja bem, continuando, né? Nós temos então o aumento da angústia deles, né? Com medo do pai ficar sabendo, né? O que realmente aconteceu, se eles realmente não conseguiram a moratória. E aí, no terceiro ato, nós temos os mesmos cenários dos atos anteriores, a ação no segundo plano, algum tempo depois, no primeiro plano, imediatamente do segundo ato. Abre-se o pano, Lucila está à máquina de novo, de repente, olha o relógio, levanta-se e vai ao corredor, segurando ainda a sua costura. E aí, mamãe, é a senhora, mamãe? E aí, nós temos então a Helena agora entrando, mais o Joaquim. E eu gostaria de reportar a uma questão muito forte. Quando o Joaquim começa a discutir com o Marcelo, porque o Marcelo não levanta cedo, porque o Marcelo acorda muito tarde, e aí o Joaquim fala que a cabeça dele está muito cheia de bebida, que não se compara a ele. O Marcelo então vai dizer uma coisa muito forte para o pai. O Marcelo fala, a culpa é sua, o senhor que sempre fez negócios sem perguntar nada para a gente. Não era momento de vender as sacas de café sem ter nenhuma segurança. E o Joaquim fala para ele, né? E antes o Joaquim fala que ele jamais entregará as terras dele sem lutar. E aí o filho, ele fala, meu filho, mas por que você saiu do frigorífico? Andara, e eles comentam muito que ele vai junto com aquelas pessoas na mesma condução, aquelas pessoas que não têm formação, que não têm educação. E aí o Marcelo responde para ele muito duramente, eu saí por sua culpa, papai, porque você não me ensinou a ser operário. Então é muito forte isso. Quer dizer, qual foi a formação que ele teve? Ele não quis estudar e nesse exato momento ele não sabe ser operário. Ele não aprendeu a ser operário. Então nós vamos perceber que aparece o noivo, né? E o noivo, quando ele aparece, ele conversa com a Lucila dizendo que nenhum dos sentimentos dele mudou, que os sentimentos continuam mesmo. Ele é o advogado que olha tudo. E eles não querem, inclusive, que o Joaquim fique sabendo. Mas, nesse terceiro ato, tem uma cena muito forte, que é a cena da Elvira com a Lucila, com a Lucília. Elvira começa um diálogo com a Lucília e a Lucília, então, desabafa. Elvira, precisamos aprender a aceitar as nossas próprias culpas. Pecamos e erramos, continuamos a pecar e a errar, porque estamos sempre pedindo prazo a Deus para nos corrigirmos. Lucila, é muito fácil julgar os outros. Elvira, chega um dia em que este prazo é tirado definitivamente. E aqui a gente pode fazer uma analogia com a própria moratória. Lucília, ainda bem que a senhora pensa assim. Elvira, não é mesmo? Lucília, tenho certeza de que a senhora também pede prazo para os seus erros, para seus pecados. Aí Elvira, eu? Lucília, e é esta ajuda que nos dá que também se sente culpada. Que culpa tenho eu? Lucília, que culpa? Acha pouco o desespero em que papai tem vivido? Não fui eu que arruinei o seu pai, responde a Elvira. Lucília, sei disso, mas podia ter evitado. Eu? A senhora mesmo. Quem agrediu primeiro foi o Kim e não o Augusto, que é o marido dela e é uma fazenda que é fruto de herança. Lucília, depois daquela resposta grosseira,
Papai não podia fazer outra coisa. Elvira, quem precisa dos outros não pode ter orgulho. Lucília, isso mesmo. Pois bem, a senhora é. A verdade é que deixou a nossa fazenda ir à praça, ser arrematada por gente que não tinha o menor amor às nossas terras. Nós, como todos, também estávamos em má situação. A Lucília responde para ela, mentira. E a Elvira afasta e ela diz, olha, a Elvira diz para a Lucília, você está louca. Lucília, não estou louca. Sei bem o que estou dizendo. Essa culpa a senhora vai levar para o trono. E aí nós temos um final, né, que a Elvira, que é a tia, fala para ela, você deveria me respeitar. E o final é interessante porque nós temos o Joaquim, Lucília não resiste mais e começa a soluçar fortemente, porque Joaquim vira para ela e fala, olha, Lucília, eu não sofro mais, minha filha. Não precisa ter medo, eu. Lucília não resiste mais e começa a soluçar fortemente. Todo o seu corpo é sacudido pela explosão do desespero. E ela agarra em Olímpio. Olímpio leva-a para fora da sala, que é o noivo dela, gente. Helena caminha lentamente e vai ficar atrás da cadeira de Joaquim e põe a mão em seus ombros. Marcelo senta-se no banco. Então nós temos a família toda reunida. Joaquim subitamente aflito. Helena, e as minhas jabuticabeiras? Aqui é aquilo que a professora falou, o saudosismo, que a Helena vai viver junto com ele. E em que mês estamos? Joaquim pergunta. E o Marcelo responde, em abril. Joaquim, abril? O café está sendo arruado. Marcelo, já não ouve o canto das cigarras. Joaquim, o feijão da seca começa a saltar vagens. Os que plantaram vão começar a colher. As vozes se transformam num murmúrio e as luzes apagam definitivamente. Interessante, né? As vozes num murmúrio e as luzes apagam. E o desejo era realmente que não contassem a Joaquim. E a gente percebe que fica em aberto, mas ao mesmo tempo, de uma maneira subjetiva, sonhadora, ele pensando em toda a rotina da fazenda, que as pessoas que continuam com as suas fazendas estão a fazer nesse momento, né? Então, na verdade, aqui, num comentário que eu gosto muito, gente, que eu quero deixar para vocês, diz o seguinte, Jorge de Andrade, um legítimo sociólogo teatral, tão poderoso na análise das consequências sociais de um drama rural, burguês, como na descrição dos caracteres autênticos de uma sociedade interiorana, nossa sociedade interiorana. Então, a gente percebe as reações, né? E essa evolução dos paralelos, gente, entre os planos é incrível, principalmente na leitura. E é incrível, assim, a postura do pai e o filho, querendo que o pai entenda a realidade, de que na cidade ele não tem mais nome, que não se respeita mais como se respeitava antes, que agora trata-se de uma nova realidade que eles estão vivendo, que ele perdeu tudo, que agora todos sabem da grande dívida que ele tem. Então, nós podemos observar que o autor, né, vai trazendo esse impacto para nós da reação das pessoas. A mudança de vida, o que que provoca, o que que vai acontecendo, né? As personagens, né, sofrem tanto naquele instante que a gente vai sofrendo com essas personagens. E toda a obra, a Moratória, ela é construída assim. Cada plano descreve a sua curva própria, indo da esperança ao desespero. Então, a Moratória, a história é contada em sequência cronológica, né? E não a história é contada em sequência cronológica, e aí a gente vai observando que termina com quase lembrança da família inteira, do clima daquele momento, aquele que, né? O Décio Prado que faz esse comentário. A moratória que eu julgava possuir quase como uma lembrança de família, fugira de mim e se instalara num território
estranho e cheio de prodígios, aquele em que conjugávamos, por exemplo, comungamos, por exemplo, como um pequeno grupo de aristocratas russos que tentam em vão preservar contra, o machado destruidor o seu querido e já irremediavelmente condenado jardim de cerejeiras. Então a gente vai observar que a moratória ela é construída assim, uma técnica incrível, com uma realidade que foi inclusive vivenciada pelo Jorge de Andrade. Espero que vocês tenham gostado. É uma obra modernista, de temática realmente social, incrível, que dá para a gente estabelecer um paralelo com todas as demais obras, inclusive com a obra A Rosa do Povo, do Carlos Drummond de Andrade. E o nosso próximo vídeo vocês não podem perder, que é o Cortiço, do Aloysio de Azevedo.